chocada. Eu hoje estou estarrecida com notícias absurdas que nos permeiam nessa manhã de sexta-feira, 9 de abril de 2021, além dessa loucura inteira que nós estamos vivendo. Aliás, nós, quando eu digo nós, é o mundo inteiro vivendo este absurdo de doença que tem afastados das pessoas que mais amamos, nos mantém blindados do mínimo contato possível. Eu hoje amanheci completamente chocada com várias notícias, e aí tem uma particularmente que mexe muito comigo, que é o assassinato do menino no Rio de Janeiro, filho de uma mulher que eu me recuso aqui a tentar descrever o que é esta criatura, o que é esse ser, essa mulher, uma mulher que vem ao mundo com o dom de dar à luz. Você tentar ser breve aqui numa história, vou até tirar o óculos escuro, porque eu preciso me manifestar da melhor forma possível, que eu estou muito emocionada. Primeiro, perdoem-me, todos vocês, a minha emoção. Desde muito tempo na minha vida, eu sempre quis ter um filho. E aí eu vinha sido bloqueada por esse desejo, porque eu me descobri muito cedo, não é novidade para uma maioria de pessoas, de que eu me descobri muito cedo um ser extraterrestre. Eu nasci um menino e não me sentia menino. Até um período da minha infância eu não sabia o que eu era. Mas o desejo de ter filho era muito inerente em mim, era muito presente, muito enraizado em ter mãe, em ser mãe. Aí, muito tempo depois, eu casei e esse sonho começou a permear muito mais, com mais concretude a minha vida. E aí, eu e meu marido, nós resolvemos adotar uma criança, porque eu sabia que era muito difícil, custoso, você tentar um bebê de proveta, você tentar uma barriga de aluguel, você tentar qualquer coisa. Então, nós começamos a ver a possibilidade de adotar uma criança pelos meios legais. Porque neste período, há mais de 20 anos atrás, eu ainda vivia num mundo utópico. Perdão, eu vivia num mundo de fantasia. Eu achava que era possível. Eu fui humilhada de todas as formas possíveis. Eu fui humilhada por juízes da vara da infância, eu fui humilhada por assistentes sociais, eu fui humilhada de todas as formas possíveis, pelo simples fato de ser gay, de ser homossexual. Nesse período aí, há mais de 20 anos atrás, eu ainda não era assumidamente transexual, eu não me vestia de mulher. Na realidade, eu nunca me vesti de mulher. Quem se vestia de mulher é uma personagem minha, chamada Bárbara Úrsula Guimarães, que me sustentou mais de 15 anos, mais de 20 anos na minha vida. E esta personagem feminina me sustentou. Ali sim eu me vestia de mulher. Eu nunca tive a pretensão de ser mulher, mas eu tinha a pretensão de ser mãe, eu tinha a pretensão de ter filho. E isso a mim foi negado por uma justiça que dizem que é cega, inclusive. E aí eu faço uma pergunta a essa justiça cega. Por onde vocês andam, justiça cega? Por onde vocês andam quando uma criança é espancada até a morte debaixo dos seus olhos, num condomínio blindado? Por onde vocês andam? Justiça! Por onde vocês andam? Quando um cara, um sujeito, que há mais de 15 anos é eleito, ele está sendo eleito por uma população que cega, eles se cegam,
de qualquer possibilidade de reconhecer o seu próprio erro. Esta criança, muito bem nascida, muito bem paparicada, e vivia num meio supostamente sem violência, de uma mãe que tem curso superior, de uma mãe que ganhava muito bem, e de um sujeito, namorado desta mulher, médico, um cara que teve a formação de médico, ele estudou para ser médico. Eu garanto a vocês que se esta senhora e este senhor fosse diante de qualquer juiz pedir a adoção de uma criança, eles recebiam isso num piscar de olhos. Sabe por quê? Porque nós vivemos num mundo completamente demagogo, nós vivemos num mundo completamente patriarcal, nós vivemos num mundo completamente capitalista. Aí, esse é a minha revolta do dia. Eu me recusei ontem a tentar entender e assistir qualquer declaração com relação a este crime bárbaro, porque nós vivemos num país aqui puxando a sardinha para a brasa, a minha sardinha para a brasa. Nós ainda somos um país onde mais se mata transexuais, travestis, onde mulheres são espancadas à luz do dia como essa que me clarei agora, e ninguém toma nenhuma atitude. Aí vem a minha segunda revolta. Ontem morre, aos 66 anos de idade, uma pessoa que eu tive o privilégio de conviver no começo da minha vida artística, no começo do meu desembrochar de bailarino. É um cara sensacional, um cara que a vida nos fez permear caminhos distintos, e este homem foi para a Europa, foi para o exterior, e é reconhecidamente um bailarino brasileiro. Eu costumava brincar com o Ivo e dizia para ele: bicho, tu és a nossa Carmen Miranda da dança brasileira. Eu estou extremamente chocada, porque um cara que foi diretor do Teatro Municipal da Alemanha, um cara que fez par com tanta gente maravilhosa, que aqui eu não vou ficar citando, que eu não quero que isso aqui vire um capítulo de novela, mas um cara, eu tive o privilégio de conviver com Ismael Ivo no início da minha carreira, e quando ele já estava caminhando, eu fazia aula com Ismael Guiser, que tinha uma escola de dança na Teodoro Sampaio, e tive o privilégio de conhecer o Ivo ali. Depois eu fui fazer aula com uma mulher maravilhosa, uma japonesa, como ninguém em São Paulo, desenvolvia o balé clássico de uma forma fantástica. E lá eu de novo encontrei o Ismael, e de novo a vida nos fez cruzar na Itália, num espetáculo lindo, perdoe a emoção, num espetáculo lindo, onde aquele homem entra todo pintado de azul. O cara dá um show. Eu não entendi bulhas da coreografia, mesmo sendo bailarina, mesmo sendo coreógrafa, mesmo sendo artista, mesmo conhecendo o Ismael de perto. Eu não entendi nada da coreografia, mas eu chorei tanto quando eu vi aquele cara dançando completamente nu. Eu falei, meu Deus, que orgulho! Que orgulho! É um brasileiro. Aconteceram alguns absurdos aí durante a volta deste homem ao Brasil em 2017, dentro dos bastidores dessa vida, porque, infelizmente, eu também aprendi a duras pauladas que você tem que ser muito política nessa vida. Eu não fui preparada pela vida para ser política. Eu fui preparada para encarar a vida de frente com muita realidade. Eu sou um ser humano que aprendi a dar nó em pingo d'água.
E aí, de novo, novamente, outra vez, eu ganhei de um amigo um convite para ir assistir uma reestreia, uma adaptação, eu não lembro direito qual era o projeto do Teatro Municipal, em que a orquestra tocava ao vivo e o balé dançava. Eu fui lá assistir um balé lindo, eu não lembro o nome, acho que era O Desabrochar da Primavera, um balé lindo. E aí, quando acabou o espetáculo, eu esperei as pessoas saírem, porque muito antes de pandemia, muito antes de Covid-19, eu odeio tumulto, odeio buvum, confusão. Então, eu esperei a plateia ir embora e depois eu levantei. Eu estava sozinha, eu tinha ganho o único convite. E quando eu estava indo embora, descendo as escadas do foyer do Teatro Municipal aqui de São Paulo, eu vi ali, a uns 2, 3 metros de mim, eu vi uma figura vestindo um terno violeta, lilás, uma coisa assim. E eu fui bem pertinho dele e falei assim para ele, Ivo. Ele olhou para mim, ele tinha um jeito, né, de falar, de olhar, né, ele arcava as sobrancelhas. Ele me olhou e ele não me reconheceu, porque, obviamente, esta que vos fala há 20 anos atrás não era nada disso. Mas eu fiz lembrar ele. Ivo, Jorge, Jorge, e fui lembrando as nossas histórias, e foi lindo demais o nosso encontro. E aí, infelizmente, ele me relatou umas coisas muito chatas e desagradáveis que estavam acontecendo ali. Então, aqui o meu desabafo com a segunda história triste deste 2021. Ismael Guizo, Ismael Ivo precisa e necessita ser reverenciado diante de nós públicos de artistas, nós públicos de dança, nós brasileiros, porque este senhor de 66 anos, que morreu ontem, ele levou o nome do Brasil, levou o nome da dança para tantos cantos desse planeta. Então, aqui a minha reverência a Ismael Ivo, um beijo na sua alma e que a sua trajetória seja relembrada, seja escrita nos nossos livros de história. Aí a terceira história que me deixa um pouquinho triste, as pessoas mais íntimas sabem da minha não admiração por monarquia, por reis, rainhas, a não ser aqueles dos contos de fadas, aonde não me representam em absolutamente nenhuma história dessa. Porém, uma época atrás, aí, sei lá quantos anos atrás, uns 5 anos atrás, eu usei o marido da rainha como exemplo, porque eu admirava muito aquele senhor, porque eu não nasci para ser coadjuvante. Isso eu tenho consciência desde sempre. Eu não nasci para ser coadjuvante. E eu admirava muito esse senhor, porque ele conseguiu. Eu não sei da verdade absoluta de nada na minha vida, muito menos da história da realeza da Inglaterra. Mas não deve ser nada fácil ser marido da rainha. Não deve ser nada fácil abdicar da sua religião, não deve ser nada fácil abdicar da sua pátria, não deve ser nada fácil abdicar da sua profissão. Essas 3 paixões desse senhor, ele abdicou para se tornar marido da mulher que ele amava. E pasmem vocês, em 2020, algumas pesquisas dizem que o casamento é uma instituição falida. Este homem ficou casado 70 anos com essa mulher. Não deve ter sido mesmo muito fácil. Então, aqui, de novo, uma reverência a esse Sir. Parabéns pelo que ele representou diante de todos os coadjuvantes da história mundial. Portanto, meu povo, além das nossas 3.000 e trololó mortes diárias por esse vírus, que eu não tenho adjetivo para descrever esse vírus, é vergonhosa a nossa situação atual.
Nós temos hoje, a poucos quilômetros daqui, eu estou na zona leste de São Paulo, na periferia de São Paulo, a cerca, que perdoe-me a minha ignorância, a cerca de mais de 30 quilômetros do marco zero da capital paulista, da Praça da Sé. Eu devo estar a mais de 30 quilômetros da cidade, do marco zero dessa cidade gigantesca. Eu aqui dou sempre esse título para São Paulo, que eu acho que é a maior cidade da América Latina. A poucos metros desse marco zero existem pessoas que não têm comida, que não têm saúde pública digna, que não têm escola digna, que não têm transporte digno. Nós somos obrigados a conviver com uma máscara há mais de um ano. Os nossos governantes preferem disputar as próximas eleições do ano que vem. Porém, aqui nós temos que dar um ponto ao nosso governo do Estado, porque nós temos uma vacina que vem, a base dela vem da China e chega aqui, é desenvolvida no Butantan. Nós temos a matéria-prima desenvolvida nos Estados Unidos, que daqui a mais ou menos um ano vamos ter a nossa vacina, com patente do Butantan. Então, a hora que toda essa briga de ego acabar, eu acredito que melhores momentos, muito poucos, virão. Muitíssimo obrigada a vocês por esse momento de tentar me ouvir, tentar entender tudo isso. Não quero ficar remoendo. Eu só quero externar o meu sentimento de luto profundo. Luto por essa criança carioca. Luto por este querido, muito querido artista brasileiro, Ismael Ivo. Luto pelo marido da rainha Elizabeth. E luto por esses vergonhosos índices de mortes por uma displicência única e exclusivamente governamental e de ego. Tenho dito, um beijo na alma.